Então vamos lá, minha rapaziada. Essa aqui vai ser a edição. Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado de transferências do Flamengo. Flamengo que tem alguns contratos vencendo aí no dia 31 de dezembro. E um desses contratos é do lendário capitão e jogador veterano. Não tão veterano, mas jogava como um veterano. Me fazia lembrar muito de Mauro Galvão, como o Rodrigo Caio. Além de Rodrigo Caio, a gente vai falar um pouquinho aí de Marinho também, que tá nesse imbróglio aí de final de contrato. Já teve proposta do Bahia. E eu gostaria de dar ênfase depois no final tanto para o caso do Internacional com Mano Menezes e Rogério Ceni que eu trouxe ontem, e já linkar tudo isso a um clube muito grande que tem o seu técnico pressionado lá em São Paulo, e no final eu vou contar para vocês qual é esse clube e qual é a pressão. Enfim, também temos o caso lá do Paquetá, que saiu na mão lá com os torcedores do AZ, no qual eu vou falar um pouquinho para vocês também. Mas vamos começar aqui pelo mercado de transferências do Flamengo. Esse vídeo vai sem edição, vai sem corte. E o que acontece? O Flamengo aí já noticiou, né, já comunicou, na verdade, alguns jogadores. E esses jogadores são Rodrigo Caio e Marinho, que por enquanto é o que a gente sabe, que não vão ter seus contratos renovados ao fim deles, ou melhor especificando, ao fim da temporada. Por quê? Porque o Marinho é um cara que não deu liga no Flamengo, não deu certo no Flamengo. Ele veio com já meio que a contragosto assim da torcida, porque já entendia que o Marinho, até por conta também do momento que o Flamengo tem passado, já entendia que o Marinho não era um jogador que poderia agregar muito para o time do Flamengo. Mas mesmo assim, alguns torcedores criaram algum tipo de expectativa pelo grande ano que ele tinha feito no Santos. Enfim, fez um grande ano no Santos, justamente com o Jorge Sampaoli, mas quando chegou o técnico era o Rogério Ceni, que não o aproveitou tão bem. Isso é fato. E aí veio o Paulo Souza logo em seguida, substituiu, e o Paulo Souza também inventou um monte de coisa, colocou o Marinho na lateral. O Marinho sempre foi um jogador que gosta de jogar na ponta direita, invertido com o pé canhoto para dentro para poder pegar e bater pro gol, que é a melhor característica que ele tem. E sendo assim, ele brilhou e despontou lá no Santos. E aí, o Marinho deu certo também com o Paulo Souza, e agora veio o Sampaoli e as expectativas foram renovadas. Todo mundo sabe do grande trabalho que o Sampaoli fez com ele, os dois conjuntos juntos no Santos, mas infelizmente, mais uma vez, não veio a dar certo, e o Flamengo já comunicou ao Marinho que não vai ter o seu contrato renovado ontem à noite, e aí o Bahia, vendo todo esse imbróglio, todo esse desenrolar, mais uma vez se colocou à disposição para ter o Marinho, para contar com os serviços do Marinho. Mas há de se atentar que o Marinho agora vê com bons olhos. Tá? Na primeira proposta o Marinho não quis, o Flamengo liberou da mesma maneira que está liberando hoje. Se o Marinho quiser sair, ele já pode sair e também jogar o campeonato. Tá? Acho que ele tem menos de 6 jogos, então pode desfrutar aí de jogar o Campeonato Brasileiro também pelo Bahia. Não sei como vai ser, não sei se o Marinho vai querer ficar até o final do ano, porque para o jogador, cara, como o Marinho, com uma idade já acho que tem 31, 32 anos, acho que já vale muito também ele pensar em títulos. E por mais que ele não tenha e não esteja jogando, eu acredito que ele ainda seja um jogador importante ali dentro do corpo do elenco do Flamengo. Porque assim, o São Paulo já sabe do trabalho dele, confia no trabalho dele e é óbvio. E muitas das vezes, quando o Flamengo precisa, assim como precisou em algumas inúmeras oportunidades, o São Paulo colocou ele para jogar. Então, assim, eu acho que ele está pensando mais mesmo em títulos e talvez ele até aceite essa proposta, mas sim no final da temporada. Falando agora de Rodrigo Caio, bom, Rodrigo Caio é um jogador extremamente talentoso, especial, mas ele sofre muito, principalmente com o seu problema no joelho. Ele já teve algumas oportunidades de jogar na Europa, então propriamente todo mundo já sabe que ele já fez 2 ou 3 vezes teste lá no Barcelona para poder sair. Por conta desse problema no joelho, detectado pelos médicos do Barcelona, ele não assinou contrato com o Barça, para você ver o nível de jogador que nós estamos falando. Ele é um dos jogadores que eu gosto muito de ver jogar, me faz lembrar para a galera mais antiga aí Mauro Galvão, não querendo, é óbvio, nunca colocar ali em semelhança, porque cada um tem sua carreira e cada um tem suas personalidades, mas aos olhos de mim, meus olhos que vejo o cara jogar, eu acho que ele faz lembrar um pouquinho ali, né, o Mauro Galvão. E aí,
O Rodrigo Caio voltou a se lesionar e tal, fez uma grande temporada em 2019, ele voltou a se lesionar e aí lesionado. Ele, ano passado, voltou, mas não conseguiu dar sequência porque já estava no final de temporada e ele chegou num nível de estágio físico muito abaixo dos outros jogadores. E aí ele não conseguiu ajudar muito, perdeu espaço com o Paulo Souza, perdeu espaço agora também com o Sampaoli, e o Flamengo também já avisou ao Rodrigo Caio que provavelmente seu contrato não será renovado no dia 31 de dezembro, que é quando ele se encerra. Então, o Rodrigo Caio já está livre aí no mercado e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time, principalmente do Brasil. O Rodrigo Caio também é outro jogador que entra dentro dessa estatística aí de menos de 6 jogos, e se ele quiser sair agora no meio da temporada, ele pode até também jogar em um time do Brasil. Mas acredito que o Flamengo, pela história que o jogador tem, vai querer segurá-lo até o final da temporada, porque provavelmente o Flamengo vai ganhar algum título e esse título vai servir ali de maneira de despedida para o grande e talentoso jogador que sim criou história no Flamengo, Rodrigo Caio. Já há especulações que o Atlético Mineiro quer o Rodrigo Caio para reforçar o seu elenco. Eu acho que é um grande reforço, tá? Eu acho que o Atlético ele cairia como uma luva se conseguir jogar. Em qualquer time, cara, até mesmo no Flamengo, se ele conseguir jogar, ele, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil, assim, disparado, tá? Disparado. Então, o Kudê, que sempre foi encantado, sempre se encantou pelo futebol do Rodrigo Caio, assim como eu acredito. Todo mundo que gosta de um bom futebol, se pegar o Rodrigo Caio no auge no Flamengo, vai falar, pô, cara, esse moleque joga muito e é um dos caras que eu gosto de ver jogar. E aí o Kudê, encantado lá com o Rodrigo Caio de 2019, pediu ao Atlético que se empenhasse ali na contratação do jogador. E o jogador parece que vê com bons olhos a saída do Flamengo e se direcionar ali para um Atlético Mineiro. Vamos ver como é que vai se desenrolar, porque o Atlético também está inundado em dívidas aí. Enfim, vamos falar agora do caso lá, cara, do Paquetá no West Ham. O West Ham se classificou, né, contra o AZ jogando na casa dos caras, e aí simplesmente a torcida não aceitou a derrota e foi para cima dos torcedores, né, que estavam lá no estádio para torcer para o West Ham. Mas o que acontece? Por que o Paquetá se envolveu aí nessa discussão, né, nessa briga, nesse imbróglio? Porque simplesmente o Paquetá estava com alguns familiares, né, se eu não me engano, até a própria esposa dele estava lá, e aí ele viu aquela situação de alguns torcedores se direcionando lá para onde estavam a torcida, e aí não só o Paquetá, mas outros jogadores também do West Ham foram em direção a esses torcedores, indo realmente de encontro ali, sabe? Trocaram soco, saíram na mão mesmo, de verdade, e o Paquetá estava sendo muito difícil de ser contido, até porque, né, cara, depois que envolve família, aí a gente sai mesmo assim do controle. Mas eu acredito que os caras que estavam envolvidos em todo esse imbróglio aí, eles vão ser responsabilizados de maneira assertiva. Então, força aí pro Paquetá, tá? Também para sua família, que deve ter passado por um susto muito grande. E as notícias do Flamengo é essa. Agora eu vou falar aqui do vídeo que eu fiz ontem para vocês, na noite de ontem, dizendo que o Mano Menezes colocou o seu cargo à disposição de Barcelos lá no Internacional. E aí o diretor de futebol falou que não, que na verdade eu não sei se ele é diretor de futebol, tá, gente? Mas aí ele disse que não, que tal, que ele deveria ficar, até porque, né, no final de semana agora o Inter tem um jogo muito difícil com o Grêmio. Então, quer dizer, o Inter passando por esse momento difícil, o Mano Menezes colocando seu cargo à disposição e também, né, ali toda uma expectativa de um Grenal. Então ficaria muito difícil, né, dele conseguir um substituto à altura para colocar no lugar do Mano Menezes justamente agora já para o final de semana. Então ele pediu para o Mano Menezes repensar, né, essa situação, essa posição dele. O Mano Menezes falou que iria repensar, mas que muito provavelmente ele só vai mesmo ali trabalhar até o final de semana, depois do Clássico, vai colocar o seu cargo novamente à disposição e vai se despedir do elenco do Internacional e do clube também. Tendo em vista tudo isso, o Internacional ali já se movimentou e quer trazer o Rogério Ceni, sendo que depois de tudo isso aí que aconteceu, a torcida ficou muito chateada com o Internacional, principalmente com o Barcelos, porque queria
a rescisão de contrato do Mano Menezes de imediato. Por quê? Porque eles veem que o Mano Menezes já deu, entendeu? Que o Mano Menezes não tem mais condições de estar ali à frente, né, da área técnica do Internacional. E aí eles ficaram mais chateados ainda porque, de imediato, eles pensaram no Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem alguns trabalhos aí meio conturbados e que eles acreditam também que o Rogério tem uma personalidade muito forte para poder dirigir esse elenco do Inter. Porque o Rogério, todo lugar que ele passou, né, gente, a não ser lá no Fortaleza, que fica um pouco distante aqui da nossa realidade, ele teve problemas. E aí a torcida não está muito a favor da contratação, né, do Rogério Ceni. E agora eu vou linkar o Mano Menezes ao time do Corinthians, porque todo mundo sabe que o Vanderlei Luxemburgo ele está passando por um momento muito difícil lá no Corinthians. Eu já fiz um vídeo aqui, depois se você quiser você pode pesquisar aí e procurar. Na capa tá a foto do Vanderlei, dizendo que o Vanderlei não tem culpa. O elenco do Corinthians é muito fraco. Mas aí acontece que o Vanderlei tá num time grande, o time grande recebe pressão, ele já tá a 5 jogos, e em 5 jogos perdeu 3, empatou 2 e só fez, se eu não me engano, 2 gols. Então quer dizer, pela história que o Mano tem no Corinthians, né, e pela essa má fase que o Corinthians está passando e o Luxemburgo não está conseguindo trazer e desempenhar, não é que ele não esteja desempenhando um bom trabalho, para mim ele está desempenhando sim um bom trabalho, mas o elenco do Corinthians não corresponde. Então, né, os veículos de comunicação, aí as notícias já estão ligando que no final de semana, né, o Mano Menezes a qualquer momento pode ser anunciado aí no time do Corinthians, já que a sequência do Corinthians é muito ruim. O próximo jogo tão propriamente é contra o Flamengo e existem torcedores aí, né, e até jornalistas dizendo que o Vanderlei Luxemburgo cai sem ao menos uma vitória nessa passagem dele no Corinthians. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários, curta, compartilhe, dá essa moral aí pra gente que a gente tá colocando aí um monte de conteúdo pra vocês, para que a gente consiga crescer, né? Você não sabe o quanto que é difícil fazer isso aqui, toda hora a gente tem que arrumar tempo, ler notícias e tal, fazer um monte de coisa, então peço vocês a colaboração, não custa nada, não paga nada, é só você clicar ali, ó, tchum, se inscrever, sininho, tchum, e vambora, tamo junto, tá? Obrigado pela participação de todos vocês e é só sobre isso, até a próxima.